Deus vai dar graça para sair alguma coisa aqui, né, irmão? Eu fui fazer um casamento hoje. E aí quando eu cheguei lá, o pastor, né, da irmã que queria que eu fizesse o casamento, ele estava lá, né? E a história dela é uma história muito interessante, né? Ela veio num culto, a mãe da Miriam, ela veio num culto, e aí num culto desses, eu trouxe uma mensagem, e essa mensagem falou muito com ela, e eles estavam separados, ela e o esposo, há 40 anos, separados no papel, há 40 anos, né? Divorciados, tudo certinho. E aquele dia, sentado na igreja, ela falou que Deus falou com ela que era para ela voltar com o marido dela e casar-se novamente, né? E depois de 40 anos, hoje nós estávamos lá realizando esse casamento, né? E ela havia me pedido para que eu fizesse o casamento, né? Então nós fomos até lá e aí nós chegamos lá e eu sempre tenho esse cuidado, né? E nós sabíamos que ela congregava numa outra igreja, então nós chegamos lá, o pastor estava lá, e aí eu tive o cuidado, eu fui até ela, falei: Dona Eunice, olha, seu pastor está aqui, não faz sentido eu fazer o seu casamento e o seu pastor estando aqui, né? Ele é seu pastor, ele pastoreia a senhora e tudo mais. Não, pastor, mas eu quero muito que você fique aqui. Eu falei: então nós vamos combinar assim, eu vou com a Rose, nós vamos até o altar, ficamos lá juntos, eu faço uma oração, mas eu gostaria muito que ele fizesse o casamento. Aí o próprio pastor também: não, faz o casamento. Eu falei: não, pastor, não faz sentido isso, a gente vai ficar aqui junto, mas eu entendo em Deus que é o Senhor quem precisa fazer esse casamento, ela é uma ovelha do teu rebanho, né? Então eu gostaria de estar aqui do lado do pastor, e se o pastor precisar de alguma coisa, eu estou à disposição. E foi uma grande bênção. Mas como eu não preguei nesse casamento, eu falei: então hoje à noite, a hora que eu for para a igreja, tudo aquilo que eu deixei de falar à tarde, eu vou dobrar na igreja, no culto, aleluia. Então hoje te prepara, irmão, que eu tô bombando. Misericórdia, brincadeira. Na verdade eu separei um texto, e eu quero, hoje eu não tenho tempo, né, para tudo isso, mas eu gostaria de levar você a refletir, pelo menos um pouco, sobre um assunto muito importante, que eu vejo que o Espírito Santo ele tem incomodado meu coração, que chama-se salve a sua família. Salve a sua família, amém? Esse texto, ele está lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 7, Hebreus 11, 7, tá? Renato, nós vamos só na NVI, ok? E ele diz assim, ó: pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, ele construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Até aqui, amém? Feche os teus olhos, por gentileza, mais uma vez, vamos orar. Ah, Deus, como é bom estarmos na Tua presença, Pai. Senhor, eu sei que o Senhor já está agindo em nosso meio, eu sei que o Senhor já está tocando em pessoas, eu sei que pessoas já foram alcançadas pelo Senhor, e nesse momento nós vamos falar da Tua palavra, e a Tua palavra ela é lâmpada para os nossos pés, ela também é luz para o nosso caminho, e Senhor, eu preciso tanto de Ti, Senhor, tanto de Ti para ministrar isso que o Senhor colocou dentro do meu coração, que envolve a família, Senhor. Então há tantas maneiras de pensar dentro deste lugar, há tantos conceitos dentro deste lugar, e eu não consigo, Senhor, de forma alguma mudá-los. Por isso eu peço a Ti, Espírito Santo, que gentilmente o Senhor possa ir até cada um desses corações, e o Senhor possa falar com cada um desses corações. O Senhor, aliás, possa traduzir aos ouvidos de cada um tudo aquilo que eu falar neste altar,
de uma maneira que cada um que está aqui possa entender e sair daqui edificado por isso. Senhor, eu me entrego nas tuas mãos, eu me coloco diante do Senhor, porque dependo totalmente do Senhor. De mim mesmo eu nada tenho para oferecer, Pai. Por isso eu peço ao Senhor, usa-me nesta noite, como o Senhor usou certa vez aquela mula, Pai. Aquele animal o Senhor usou, usa-me nesta noite como aquela mula, porque eu não sou diferente dela, Pai. Então, se o Senhor usou ela, usa-me nesta noite, para que a tua igreja seja edificada, Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração seja entregue a ti, Senhor, porque só o Senhor é merecedor de tudo isso. Eu mesmo, Pai, não tenho capacidade alguma de fazer nada, mas eu sei que o Senhor fará, e eu te agradeço imensamente por isso, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Viver em família é o grande desafio de todos nós. É um desafio viver família, desfrutar de uma família bem-sucedida. Nós desejamos uma família abençoada, todos nós queremos uma família abençoada. Todos nós queremos uma família bem-sucedida. Todos nós desejamos e queremos uma família feliz. Todos nós queremos isso. Mas a maioria de nós não está disposto a pagar o preço para obtermos essa família feliz. Porque, querido, há um preço a ser pago, há um custo para que você obtenha uma família feliz, para que você obtenha uma família bem-sucedida, para que você tenha uma família abençoada. É necessário muito esforço. Nós precisamos nos esforçar muito, nós precisamos trabalhar, nos empenhar muito para que isso aconteça. Nós não vamos receber de graça uma família bem-sucedida, nós não iremos receber de graça uma família feliz. Não vai ser assim, meu irmão. Você só vai conquistar isso com muito trabalho e com muito empenho, e é por isso que eu quero falar nessa noite com você: salve a sua família, salve a sua família. Salvar a nossa família, queridos, existe uma parte desse processo que é com Deus, mas existe uma parte desse processo que é comigo e com você. E o que cabe a mim, o que cabe a nós, é necessário que eu e você possamos fazer para que a nossa família seja salva, amém? E eu estou aqui falando de salvação deste mundo. Eu estou falando aqui nessa noite de você salvar a sua família das coisas que estão acontecendo nesse mundo, porque elas estão acontecendo todos os dias. Diariamente a minha e a sua família é bombardeada pelo mundo. Diariamente a minha e a sua família, ela é assediada pelo mundo. O mundo se levanta contra a minha e a sua família, e se nós não nos posicionarmos, certamente nós perderemos a nossa família. Nós não iremos conseguir salvar a nossa família. Então eu separei aqui algumas coisas sobre esse assunto, alguns fatores que eu entendo que sejam muito importantes sobre esse assunto, salvar a minha família, e eu quero levar você nessa noite a compreender eles. O primeiro deles, escute bem, a Mariana disse agora há pouco aqui ministrando sobre as mulheres, e eu entendo a importância que as mulheres têm, e o quanto elas são essenciais em nossas vidas. Mas, queridos, existem algumas coisas que não tem a ver com machismo, não tem a ver com feminismo, não tem a ver com preconceito, não tem a ver com nada disso. Tem algumas coisas que foram estabelecidas por Deus, e coisas que são estabelecidas por Deus, eu e você não podemos nem sequer tocar, eu e você não podemos nem sequer pensar em modificar.
E uma das coisas que eu quero que você entenda nessa noite, um dos fatores que são importantes para que eu e você salvemos a nossa família, o primeiro deles é: Deus fala com o sacerdote do lar. Diga, Deus fala com o sacerdote do lar. E meu irmão, não é porque Deus é preconceituoso, não é porque Deus exclui a mulher, não é porque Deus coloca o homem acima ou como superior à mulher, porque Deus nunca fez e Ele nunca fará isso. Mas olha que interessante esse texto lá de Gênesis 6, do 6 ao 14. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, disse Deus a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Até aqui. Veja, Deus, ele chega à conclusão de que de tudo que aquilo que ele havia criado havia se corrompido, então Deus, ele decide destruir tudo aquilo, acabar com tudo aquilo. Mas a Bíblia diz que ele procura um homem, ele procura um sacerdote. Queridos, entenda uma coisa: existe uma cadeia de autoridade que não foi o homem que estabeleceu. Essa cadeia de autoridade, ela foi estabelecida pelo próprio Deus. E qual é essa cadeia de autoridade? E que eu sei que esse assunto, ele é um assunto difícil de se tratar, ele é intragável muitas vezes, porque muitas vezes, infelizmente, muitas mulheres sofrem nas mãos de homens, porque homens, eles abusam desse poder, dessa autoridade, e esse é o erro que acontece. Mas querido, entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã, eu e você precisamos entender que Deus, quando Ele criou o homem, Ele estabeleceu essa autoridade. E olha, preste bem atenção, o cabeça é Deus, e abaixo de Deus vem o homem, o marido, o esposo, o sacerdote do lar. E abaixo do esposo, do sacerdote do lar, vem a esposa, a sua auxiliadora. E a sua auxiliadora, ela não vem para ser mandada por ele ou dominada por ele, mas ela vem para auxiliar ele naquilo que ele precisa fazer. Aliás, queridos, eu vou ser bem sincero para você, eu sei que eu vou me arrepender do que eu vou dizer, mas eu tenho que dizer: se não fosse as mulheres, ai de nós homens, ai de nós homens, a verdade é essa. Porque se tem um ser que não tem sensibilidade, se tem um ser que não tem noção, que vai igual um trator, é o bendito do homem. Mas infelizmente, queridos, esse é um assunto para um outro momento, para uma outra ocasião, amém? Vamos voltar para a palavra, glória a Deus. Mas perceba que a mulher, ela está debaixo do homem para ajudá-lo na missão que Deus colocou sobre a vida dele. Hoje eu louvo a Deus pela vida da Rose.
Porque se nós estamos vivendo isso que nós estamos vivendo hoje, é porque a Rose entendeu o chamado dela, ela entendeu o lugar dela, que é estar debaixo da mesma missão que eu. Quantas vezes eu vejo ela abrindo mão de coisas, ela abrindo mão de mim mesmo, do marido dela, para que eu possa sair e fazer a obra de Deus, e muitas vezes ela não tem a minha pessoa. Domingos e domingos, quantas vezes ela e o Isaac, e eu nunca vi a Rose me colocando contra o Isaac, no sentido de seu pai nos abandona, isso e aquilo. Não, eu nunca vi isso acontecer. Muito pelo contrário, eu sei que ela me protege, ela protege isso para que o filho dela não veja isso com maus olhos, né? Mas eu louvo a Deus por isso. Mas se ela não tivesse entendido isso, talvez nós não estaríamos aqui, vivendo isso, amém? Mas não é isso que eu quero como um todo dizer a você. O que eu quero dizer a você é o seguinte: homem de Deus, sacerdote da tua casa, é com você que Deus quer falar. Ele tem um projeto para salvar a sua família, Ele tem um plano para salvar a sua família. E esse plano, assim como Ele procurou Noé e explicou e orientou Noé, Ele também precisa me procurar e te procurar, e me orientar e te orientar acerca desse plano de salvação da nossa família. Agora eu e você precisamos ouvir o que Ele está falando. Eu e você precisamos nos atentar ao que Ele está falando, amém? Por que existem muitas famílias que estão sendo afetadas, atacadas, muitas famílias que estão sendo destruídas até, porque essa cadeia de autoridade não está acontecendo dentro de um lar. E talvez você possa dizer assim, presta bem atenção, irmã, escute o que eu vou dizer para você. Talvez você possa dizer assim: mas o meu marido ele é muito lento, o meu marido é muito lerdo, meu marido é muito devagar, meu marido é muito isso, meu marido é muito aquilo. Então eu quero que você aprenda um segredo muito importante. Uma das coisas que Deus chamou você para fazer, irmã, é colocar os teus joelhos no chão e interceder pelo teu marido, para que ele se torne mais rápido, para que ele se torne mais ligeiro. Agora, se você, ao invés de fazer isso, você querer tomar o lugar dele e decidir as coisas no lugar dele, você está comprando uma briga com quem você nunca deveria comprar, que é com o próprio Deus. Não compre essa briga. E todas as vezes que nós entramos nesse lugar, nesse ambiente, nós abrimos brechas para que Satanás entre na nossa família e comece a trabalhar como uma raposinha, tentando causar discórdias, discussões entre o casal, entre a família. Então proteja, guarde a sua família. Entenda isso. Mas pastor, você não entende, pastor. Parece que você não conhece o marido que eu tenho na minha casa. Talvez o outro vai dizer: pastor, você não entende, parece que você não conhece a esposa que eu tenho na minha casa. Eu não conheço mesmo, nem a esposa que você tem, nem o marido que você tem, mas eu conheço o Deus que eu sirvo, e eu sei que se você começar a interceder pelo seu marido e pela sua esposa, em breve você verá mudanças na vida dele. Você precisa aprender a interceder por ele, você precisa aprender a orar por ele. Mas uma coisa, queridos, enquanto nós estivermos nessa terra, enquanto Jesus não voltar para buscar a sua igreja, essa cadeia de autoridade, ela não muda, porque aquilo que Deus estabeleceu, homem nenhum muda. Se você encontrar em algum lugar essas mudanças acontecendo, abra teu olho, porque provavelmente não venha de Deus, não venha de Deus, amém? E eu volto aqui e repito a você, nós não estamos falando aqui sobre domínio, sobre nada disso, porque há muito tempo atrás eu preguei uma mensagem e ela foi clara. Deus, quando criou tudo, Deus falou assim para o homem: domine sobre as plantas, domine sobre as árvores, domine sobre os animais que rastejam, os que nadam, mas Deus não falou domine sobre o outro homem,
Porque eu e você não fomos feitos para dominar ninguém, querido. Nós somos feitos para influenciar. É diferente. Deus não deu autoridade para nenhum homem dominar sobre outro. Isso significa, você marido, você não tem poder para dominar sua esposa. E nem você, esposa, dominar o seu marido. Amém? Isso é muito sério. Uma outra coisa que eu anotei aqui, que eu acho muito importante, um outro fator que eu acho muito importante dentro desse texto, que eles viveram, é que quando Deus, ele fala com Noé, e ele dá uma missão para Noé, eu vejo que essa família, eles trabalharam todos unidos como família, unidos como família. Olha que interessante, lá em Gênesis mesmo 6, 14 até o 16, você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca, e coloque uma porta lateral na arca, e faça um andar superior, um médio e um inferior. Veja, essa família, ela recebe uma direção de Deus. Essa família, ela recebe uma direção de que eles tinham que construir uma arca. Eles tinham uma missão ali muito difícil. Não era tão simples fazer aquilo que eles iam começar a fazer, queridos. Mas quando nós olhamos para esse contexto, eu fico imaginando como foi que isso tudo aconteceu. Aquela família, ela começou a trabalhar de uma forma diferente, querido. Aquela família, ela começou um a ajudar o outro. E deixa eu te dizer algo muito importante nessa noite, que você precisa guardar no seu coração. Existem problemas que vêm para mim e para você, existem dificuldades que vêm para mim e para você, que não são para me separar da minha esposa, elas vêm para me unir à minha esposa. Existem problemas que acontecem na nossa vida, que não é para nós brigarmos, mas é para nós aprendermos a trabalhar unidos, juntos, conversando, um fazendo uma parte, o outro fazendo outra, e juntos nós vamos construir, ou juntos nós vamos sair desse problema que nós estamos vivendo. Agora, o que acontece na maioria das vezes, queridos, é que quando as dificuldades elas vêm na nossa vida, o que elas fazem com as famílias é separar, é acusações. Nós estamos vivendo isso porque foi culpa sua, nós estamos vivendo isso porque você fez isso, você é o culpado disso, se você não tivesse feito assim. Agora a minha pergunta é, o que isso resolve, meu irmão? O que isso resolve? Querido, escute bem, quem acusa é o diabo, o papel de acusador é de Satanás. Quando você acusa uma pessoa, você está sendo um instrumento do diabo, você não está sendo um agente de Deus, porque Deus, ele age com misericórdia e graça, e não com acusação. Satanás acusa, Deus perdoa. Só que infelizmente nós não entendemos isso, e isso, queridos, faz com que a maioria das famílias, quando passam por problemas, seja financeiro, seja problemas de enfermidade, sejam outras crises até com filhos, porque essas crises vêm também. Os filhos vão crescendo e eles vão tomando posições, mudanças, e muitas vezes nós não sabemos nem como lidar com isso, porque eles não vêm com manual. E o que deu certo para um não dá certo para o outro, o que resolve com um não resolve com o outro. Nós até tomamos conselho, nós até pegamos com um, o que você fez? Olha, eu fiz assim. Aí você vai na expectativa de fazer e não deu certo. Por quê? Porque assim é a nossa vida, queridos. Mas Deus não está fazendo isso para destruir a sua família, Deus está fazendo isso para unir a sua família.
Os problemas não são para afastar, os problemas são para aproximar. Diga, os problemas que acontecem na minha vida são para que a minha família se aproxime. É isso, meu irmão. É isso. É o que Deus espera de mim e de você. Não é separação, não é discussão, não é acusação. É graça, misericórdia e amor. E assim, eu olho para esse contexto, queridos, e eu começo a pensar o que deve ter acontecido nas entrelinhas, porque isso não foi colocado na palavra, mas eu imagino o que ocorreu na construção daquela arca. Sabe, queridos, eu imagino que ali, uma das coisas mais importantes que uma família tem que ter é confiança, e ali naquela família havia confiança. Havia confiança. E por que havia confiança? Porque um parava para ouvir o outro, um ajudava ao outro. E às vezes os problemas, eles fazem isso, ele nos leva a confiar uns nos outros, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Às vezes, da onde a gente menos esperava que viria a solução, vem a solução, daquilo que você nem confiava. Segunda-feira passada, eu nem sei, eu vou ser bem breve nisso, porque eu não tenho tempo, mas segunda-feira passada, eu fui para Votorantim, eu esqueci meu celular no domingo à noite lá em Votorantim. Uns irmãos me pressionando para vir embora, e me pressionando, e tem que ir embora, tá, vamos embora então, né? E eu querendo ficar um pouco, mas os irmãos pressionando, uma loucura, umas irmãzinhas com umas brincadeiras loucas lá, umas perguntas doidas, uns negócios loucos, mas tudo bem. E eu esqueci meu celular em Votorantim, querido. Quando eu cheguei em casa, eu vi que eu tinha esquecido o celular, eu falei, Deus, eu vou ter que voltar lá amanhã para buscar o celular. E aí eu tinha que eu já tinha que levar umas carteiras daqui para lá, que nós temos aula com as crianças, e eu tinha também que levar umas cestas básicas. Aí eu fui lá e peguei a caminhonete da igreja. Nós temos uma caminhonete, a igreja tem uma caminhonete, né? Glória a Deus. E eu peguei a caminhonete da igreja para a gente ir para Votorantim, né? Glória a Deus. E aí eu fui, só que eu falei assim, eu ia de manhã. Depois eu falei, não, Deus queria que eu orasse um pouco, e eu fiquei um pouco na presença de Deus. Eu saí de casa por volta das 11 horas, e eu fui para Votorantim, querido, sozinho, eu e Deus dentro do carro, conversando com o Senhor. E aí eu cheguei em Votorantim, aí eu encontrei o Rafael lá na beira da rua. Falei, Jesus, hoje ele não vai me deixar eu terminar de fazer o que eu tenho que fazer. Então eu falei, Rafael, eu vou descarregar as cestas aqui na frente da igreja mesmo, e nós vamos embora, rapidinho que eu preciso ir embora e tal, não sei o que. Tá bom pastor, então me ajuda a descarregar. Ele ajudou a descarregar. E eu estava saindo da igreja, irmãos, e de repente chega um cara na porta da igreja, ele fala assim, eu vim falar com o pastor da igreja, e eu sei que você é o pastor da igreja. Irmãos, pensa num cara que você não daria crédito nenhum, nada. Talvez você falava, toma R$1 para você, cara, e eu estou indo embora. Ele falou assim, não, eu sou o cara que você estava conversando, eu sou o cara que veio falar com você, da conversa que você estava dando da caminhonete daqui, de Itupeva, para Votorantim. Aí eu parei, irmão. E ele falou assim, e eu sou o cara que Deus mandou falar para você, que você disse isso, e isso, e isso, enquanto você dirigia até Votorantim. Aí complicou, irmão. E ele falou, e eu vou te dizer mais uma ainda, porque eu sei que talvez ainda dentro de você ainda não entendeu. Eu também sou aquele das 12 igrejas. Isso. É eu que quero falar com você. Aí, irmãos, aí a conversa mudou de figura. Eu falei, rapaz, você tá maluco, cara. Eu nunca tinha visto aquele cara ali. Não sei quem é, não faço ideia. Nunca foi na igreja, não é alguém que eu conheça. E aí ele começou a me dizer algumas coisas, irmãos. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Porque se eu olhasse para ele atravessando na rua, talvez eu ia dar uma paz, sei lá, eu ia falar paz, tudo bem, oi e tal, mas ele ia passar batido. E o que eu quero dizer para você, queridos, é que às vezes, dentro da tua casa, a solução para os teus problemas
ela está ali dentro, mas você não confia no que estão falando a você. Você não para ouvir o que estão falando a você. Você não dá crédito ao que estão te falando. Às vezes a sua esposa está gritando no teu ouvido por meses, por anos, e você ainda não parou para ouvir. Às vezes o seu marido está gritando no teu ouvido por meses, por anos, e você ainda não ouviu, porque você não confia no que ele está dizendo. Então às vezes os problemas eles vêm para isso, e eu vejo que na construção dessa arca aconteceu isso, a confiança aumentou muito. Outra coisa um outro fator que eu vejo que cresceu muito nessa família era o respeito entre eles. Respeito, admiração. Porque talvez Noé nunca parou para ver as habilidades que Cã, Jafé tinha, Sem tinha. Talvez os filhos nunca pararam para ver a habilidade que o pai tem, nem respeitavam. Talvez nunca viram a habilidade que a mãe tinha. E tudo isso, quando você começa a trabalhar unido em família, você começa a enxergar esse tipo de coisa. Sabe, querido, eu posso ir em qualquer lugar desse mundo, e eu já fui em vários lugares, e eu já comi muitos bolinhos de chuva, e eu amo. Mas o bolinho de chuva que a minha esposa faz, meu irmão, para mim, é no ponto, querido. Entendeu? E olha que eu já comi uns aí dos top, hein? Mas o que ela faz, irmão, para mim é dos top. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando você começa a trabalhar em família, unido em família, você começa a olhar esse tipo de coisa, você começa a dar atenção para isso. Puxa, fez para mim. Fez pensando em mim, estava preocupado comigo. Outra coisa que eu entendo, que quando uma família trabalha unida, acontece a amizade. A amizade, queridos. Um casal precisa ser amigo um do outro. Pais precisam ser amigos dos filhos. Os filhos precisam ser amigos dos pais. Tem que haver amizade. O seu filho tem que ter prazer em estar com você. Sua esposa tem que ter prazer em estar com você. Vocês têm que ser amigos. Nós temos que ser amigos. Amigo, querido, é alguém que você senta num lugar e você conversa por horas e você não tem vontade de ir embora. Se você pudesse, você ficaria mais ali ainda. Esse é um amigo. E sabe, Deus quer que essa amizade esteja dentro de um contexto familiar, de um núcleo familiar. Amizade, meu irmão. E sabe aonde isso vai acontecer? Quando a sua casa começar a trabalhar unida. Temos um problema? Temos. Então vamos juntos resolver esse problema. Vamos unidos resolver esse problema. Outra coisa que eu vejo, quando uma família trabalha unida, que cresce muito, o diálogo. Imagina, para se construir uma arca, o quanto foi preciso de conversa ali. Quanto? Eu não sei como funcionava, mas talvez Noé fosse, sei lá, sanguíneo, colérico. E aí os filhos falavam para ele: pai, não dá uma martelada ali, pai. Pau! Pai, eu falei para você, pai, não era assim, é aqui que você coloca. Dali a pouco está ele de novo lá, colocando ao contrário. Na primeira vez, na segunda vez, eu sei que não é fácil, irmãos. Só que o problema é que quando isso acontece dentro de um casal, dentro de uma casa, entre pai, mãe e filhos, sabe o que nós fazemos? Tá bom, eu não falo mais, eu lavo as minhas mãos. Ema, 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 cada um com os seus problemas. Você está errado, querido. Se você continuar fazendo isso, sabe o que você está fazendo para a tua família? Você está entregando ela na mão do diabo. Não. É agora que você precisa insistir. É agora que você precisa voltar lá e conversar mais. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Se fosse fácil, eu não teria dentro do gabinete 50, 60, 70 casos de casais que não conseguem conversar. Esse é o grande desafio da maioria dos casais. Só conversa aquilo que é necessário. E quando conversa, é duas palavras e uma faísca. Pau, pau daqui, dali, daqui, já foi.
Então são coisas que eu estou falando aqui, queridos, de coisas fundamentais para a construção de um lar. Você quer que o seu lar seja edificado? Você quer que o seu lar seja salvo? É isso que precisa acontecer. E presta bem atenção, eu não estou falando de coisas que precisam de dinheiro, porque para você se tornar amigo da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos, você não precisa de dinheiro. Você só precisa querer ser, querido. Só querer ser. E muitos de nós esperamos o dinheiro. Não, eu vou viajar, e quando eu viajar, eu vou fazer tal coisa. Não, você não precisa de nada disso. Você decide hoje ser amigo. Você decide hoje parar para ouvir. Agora preste atenção em uma coisa que eu quero chamar também sua atenção. Porque eu estava reparando nisso há dias atrás. Novamente. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Muitas famílias, elas se reúnem em velórios. Muitas famílias se reúnem em velórios para perceberem a importância que o outro tem. Eu estava num velório há dias atrás e eu estava olhando exatamente isso. Eu fico no velório, eu fico só observando. Falei há dias atrás aqui, nunca vi dar flor para morto. Meu irmão, não fica, o dia que eu partir para o Senhor, não precisa ficar enchendo de flor lá não. Não precisa não, querido. Fique em paz. Eu não vou ficar chateado. Não vou nem reclamar com você lá no céu se você não colocou uma coroa lá falando o meu nome, lá, aleluia. Ai, pastor Rogério, salvador de almas. Não gasta seu dinheiro com isso não. Para. Aí vai jogar tudo fora. 2 dias depois o cara já jogou no lixo. Não. Se quiser me dar alguma coisa, me dê enquanto eu estou vivo. Depois que eu morri, não precisa mais. Então é a primeira coisa que você vê no velório. E tome flor. Tá lá, o cara está morto lá e vai chegando, caminhão de flor, coroa, blá, coroa. Quando vai sair para enterrar o cara, vai 18 caras na frente, ó, 18, é o número 18. 18 caras na frente segurando as coroas, vai, todo mundo. O cara fala, os caras que estão sepultando falam, onde vai pôr tudo isso aí, cara? Não sei, vai pôr por cima, põe do lado, aí põe aí. Mas quando estava vivo, não tinha importância nenhuma, nem visita recebia. Ninguém falava, eu te amo, você é importante para mim. Então não espere, querido, chegar num velório para parar e pensar a importância que o outro tem. Dê valor enquanto está vivo. Se importe enquanto está vivo, enquanto respira, enquanto entende o que você fala. Se tem que falar eu te amo, fale eu te amo agora. Se tem que dar flor, dê agora. Se tem que dar um beijo, dê um beijo agora. Também vi isso aí lá, e beija o cara que está morto lá, e beija. E eu não tenho nada contra isso, irmãos, presta atenção, eu não tenho nada contra isso, mas tome beijo. E eu fiquei pensando, meu Deus, será que beijava quando era vivo? Eu fui em 2, teve uma sexta-feira que o negócio estava bravo pro meu lado, eu falei, tá amarrado em nome de Jesus, cara. Acabei de entrar num, já encontrei outro, eu falei, tá amarrado em nome de Jesus, cara, o dia inteiro no velório. Mas eu fui em um que eu não conhecia, direito ali a história toda, que era a tia da Letícia. Então eu não conhecia muito bem o contexto, mas o que eu fui depois do almoço eu conhecia, irmão, eu conhecia bem o contexto. E quando você olhava ali os caras dando beijo no senhor que estava morto ali, defunto, e tome beijo, eu sabia da história todinha. Eu falava, rapaz, não deram um beijo no cara enquanto ele estava vivo, velho. Agora que o cara está morto no caixão e estão beijando o cara, que parece uma loucura. Não leva ele. Mas enquanto ele estava vivo, ninguém nem queria saber do cara. Largava o cara jogado no canto lá da parede. Marcos 3:25. Meu tempo foi para o vinagre, mas glória a Deus, aleluia. Vou parar por aqui. Olha o que está escrito: se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. Escute bem. A primeira coisa que Satanás ele quer fazer dentro de um lar é dividir esse lar. E como que Satanás divide um lar? Ele coloca marido contra esposa,
ele coloca esposa contra marido. Se ele conseguir fazer isso, o seu lar será destruído. E pensa numa coisa que funciona e funciona bem. Porque não tem confiança, não tem diálogo, não tem respeito, essas coisas não tem. Então quando você tem um atrito com a sua mulher na sua casa, ou quando você tem um atrito com o seu marido na sua casa, sabe o que acontece? Eu vou desenhar para você o que acontece. Você vai pegar, você vai ficar bravo ou brava, e você vai sentar lá no seu canto, bravo ou brava, e aquela voz do capeta vai começar a falar aqui na sua mente, aqui, ó. Injusta, né? Não vê você o que você faz, não te dá valor, né? Não faz nada, né? Tudo o que você faz não tem importância nenhuma, porque você é tratado igual um lixo, você é isso e aquilo, e a voz está ali, e a voz está ali, e do outro lado é a mesma coisa, queridão. Tá vendo? Aquele cavalo, aquele jumento, isso, não tem amor, não tem respeito, não tem carinho, não tem isso, não tem aquilo, e tarará, tarará, tarará. Aí o que aconteceu aí, querido? Ele já começou a construir um muro entre os dois. E a hora que ele começa a construir o muro entre um casal, meu irmão, já foi. Já foi. Porque a educação do filho, você já não concorda com aquilo que a sua mulher fez. Você já não concorda com aquilo que o seu marido fez. Porque eu faria diferente, porque ele faria diferente. E aí o filho já não sabe nem quem mais obedece, porque já, um lar já está dividido. Mas meu Deus, a minha mãe fala que eu posso ir, meu pai fala que eu não posso ir. Meu pai fala que eu posso chegar, minha mãe fala que eu não posso chegar. E agora, o que eu obedeço dentro dessa casa aqui? Já está dividido, irmão. Você nem entendeu. Cuidado com isso. E isso é o que mais acontece dentro das famílias. É por isso que nós temos que trabalhar, queridos, unidos. É por isso que a nossa casa tem que estar com as brechas fechadas. As brechas não podem estar abertas. Se houver brechas nas paredes que protegem a nossa casa, nos muros que protegem a nossa casa, nós temos que fechar. Nós temos que constantemente andar ao redor dos muros que protegem a nossa casa. Você, homem de Deus, você, mulher de Deus, ande em volta dos muros, veja se não tem buraco nos muros, porque constantemente vai haver alguém ali tentando abrir buracos, brechas, para entrar no muro que protege a sua casa. Então ande ao redor do muro, seja vigia, de vez em quando vai lá e dá uma olhada, deixa eu ver se não tem nada nesse muro. Como eu faço isso, pastor? Olhando, vendo, parando, analisando se a sua casa ela já não está dividida, se já não tem opinião dividida ali dentro. E eu vou além. Às vezes os nossos próprios filhos são eles que são usados pelo maligno para nos causar divisão dentro da nossa casa. Eles são ferramenta. Ai, pastor, você está dizendo que o meu filho, ele é usado por Satanás? Sim, querido. Ele não é um endemoniado. Não significa que ele seja um endemoniado. Significa que influências espirituais malignas acabam conduzindo ele a levar a casa a se dividir, a causar situações, transtornos. E eu e você temos que estar vigilantes. Porque uma casa dividida, ela não subsiste. A minha pergunta para você nessa noite é: a sua casa está dividida? Se ela estiver dividida, querido, meu irmão, minha irmã, levante e comece a reconstruir os muros. Volte tapando todas as brechas que há em volta desses muros. Reveja os teus conceitos. Reveja aquilo que já foi dito. Reveja o que sua esposa disse. Reveja o que o seu marido disse. Reveja, avalie novamente. Dê valor, repense sobre isso, porque são coisas que muitas vezes são as brechas que existem nos muros e permitem que Satanás passe por elas. Amém? Eu tenho muito para falar, mas eu vou parar por aqui nessa noite. E depois nós continuamos numa próxima oportunidade. Mas eu gostaria que vocês entendessem isso, queridos.
a nossa família, ela está sendo constantemente atacada. E se nós não nos posicionarmos, se nós não trabalharmos unidos como casais, irmãos, a coisa mais difícil que tem, eu sei disso, é você conversar com a sua esposa e você conversar com o seu marido. Eu sei que a coisa mais difícil que existe é você conversar com o seu pai, é você conversar com a sua mãe. Eu sei o quanto é difícil você conversar com os seus filhos. Eu sei, porque eu também tenho um pai, eu tenho mãe, eu tenho filho, eu tenho esposa. Eu sei o quanto é difícil, mas não tem jeito, se nós não pararmos para conversar, dialogar, se nós não entrarmos num acordo, se nós não pensarmos da mesma forma, nós vamos ser destruídos. Destruídos. Salve a sua família. Está na minha e na sua mão o poder de salvarmos a nossa família. Salve a sua família desse mundo. Proteja a sua família desse mundo. Reveja coisas que precisam ser revistas na sua vida. Irmãos, tem decisões que nós tomamos porque nós estávamos talvez com a cabeça quente, em um momento de desentendimento, até de fúria mesmo, que se nós não voltarmos atrás e mudarmos isso, nós corremos o risco de colocar a nossa família a perder, a ser destruída. Por que é que nós vamos continuar com isso? Mas o que vão pensar de mim se eu fizer isso, pastor? Meu irmão, quem ama você e quem respeita você não vai pensar nada, vai estar lá de braços abertos te esperando da mesma forma, porque quem ama não julga, querido. Entende? É muito importante que a gente faça isso, que a gente reveja isso. Uma família unida, que trabalha unida. Você está com problemas hoje? Muito bem, o Senhor colocou na sua mão uma oportunidade de fazer da tua família uma família bem-sucedida através desse problema. O que você vai fazer? Fugir dele ou começar a fazer como Noé fez? Construir conforme Deus mandou construir. Está na minha e na sua mão isso. Amém? Feche os teus olhos. Louvor não vai ministrar nada, não, né? Amém. Há tantas coisas a serem ditas sobre isso, irmãos. Mas eu creio que há tempo para todas as coisas. E até aqui o Senhor me permitiu nesta noite falar com você sobre isso. E eu creio que o Espírito Santo, Ele já testificou ao teu coração algumas coisas. E eu peço a você que ouça o que o Espírito está te falando, meu irmão. Minha irmã, ouça, por favor. Deixe de lado o orgulho, a soberba, a vaidade, a arrogância. Deixe de lado tudo isso, porque isso não vem do Senhor. Seja alguém humilde, seja um homem humilde, uma mulher humilde. Peça perdão, se humilhe, se reconcilie, mas não permita mais que Satanás ele entre por essas brechas, reconstrua os muros que protegem a sua família, salve a sua família. Senhor, até aqui, Pai, eu pude ir, Senhor, mas daqui adiante eu entrego nas tuas mãos, Pai. E eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor faça como o Senhor entender que é o melhor. Eu confio plenamente em Ti, e não há mãos melhores que as Tuas para edificar na vida desses homens e mulheres. Que cada um deles, meu Deus, possa entender, cada um deles possa compreender, Pai, e trabalhar, Senhor, em prol de sua família, para que a sua família viva tudo isso que o Senhor tem para eles, Pai. Abençoa cada lar,
dá sabedoria para cada homem e para cada mulher, para que eles revejam conceitos e ajustem coisas, para que sua casa, para que sua família seja bem-sucedida, em nome de Jesus, amém.